Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Pode Quase Tudo com Cristiane Tuferon! Eu tô muito feliz porque eu tô de casa nova e vocês aí do outro lado que já me acompanham há tanto tempo vai poder agora me acompanhar aqui no Pode Quase Tudo. E hoje, para abrir com chave de ouro, pra gente estrear assim com o astral lá em cima, já vou trazer um assunto polêmico que fala de sensualidade, sexualidade e a libertação do nosso corpo no total e no geral. Mas antes disso tudo, de você saber quem é a minha entrevistada, quem é que vai estar aqui comigo, eu tenho um convite para te fazer. Primeira coisa, já me segue no Instagram, tá aqui embaixo, olha, Cristiane Tuferon, lá você vai acompanhar toda a minha vida, todo o meu dia a dia, os bastidores aqui do nosso podcast. Segue também o nosso canal no YouTube, lá no YouTube, Pode Quase Tudo com Cristiane Tuferon. Se inscreva para você saber de todas as novidades, porque muito em breve nós também vamos contar a sua história aí do outro lado, aqui nessa mesa, nesse ambiente gostoso e descontraído. Combinado? Combinado. Então vamos lá para nossa estreia, para nossa maravilhosa. Eu já quis estrear trazendo ela que fala sobre massagem tântrica. Ela é massoterapeuta tântrica, esse nome tá aí vindo pelos meios, pelas beiradas, as pessoas sabem, não sabem. Você aí do outro lado sabe o que é massagem tântrica? Quando eu comecei a falar com ela, eu falei, meu Deus, às vezes a gente sabe o que é sentir prazer, mas na verdade não sabe. E depois ela me disse, massagem tântrica não é só você sentir prazer, é uma libertação de corpo, alma e mente. Então eu quero você aí do outro lado com muita vibração positiva, porque nós vamos receber a Marga Madu! Uhul! Essa maravilhosa tá aqui com a gente, né, Marga? Isso, me chamo Marga Madu, sou educadora sexual, trabalho com educação tântrica, sou uma exploradora de ciências humanas e acredito que o Tantra é sim uma ferramenta de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, para que você possa aprender realmente sobre o seu corpo, sobre o controle das suas emoções. O Tantra, ele é uma filosofia de vida, não se trata apenas de orgasmo, de prazer, como na sociedade que a gente vive hoje ensina. Olha, eu adorei a frasezinha que você usou, exploradora de ciências humanas. Ciências humanas. Olha que legal. E é isso que a gente vai saber aqui hoje e você vai aprender o que é sentir prazer de verdade. Seria isso? Depende do ponto de vista de percepção. É. E o prazer, ele tá 100% ligado só à genital da gente? Como é que é? Olha, já entrei aqui, já fazendo várias perguntas. Como é que é? Não. Hoje a gente aprendeu desde a sua infância, lá quando você é criança, dentro da criação da sua mãe, e até chegar em você, que o prazer, ele é genitalizado. Mas não. Até porque o maior órgão de prazer do nosso corpo é a nossa pele. Só que a gente vive hoje em dia em um sistema como se você fosse marionete. Ou seja, o mercado do sexo, da pornografia, de toda essa coisa lúdica que dizem ser sexualidade, é como se tudo terminasse no genital. E eu costumo dizer que o corpo, ele é um meio e não o fim. O meio de você alcançar inúmeras potencialidades e não de dar o fim na sexualidade, no prazer, direcionando tudo pro genital. Entendeu? Entendi. Marga, e pra gente chegar até esse ponto, eu quero que você diga pra nós quem é a Marga Madu, como que você começou nessa área, da onde você é, com esse sotaquezinho gostoso, eu já percebi que não é do Rio de Janeiro, não fala Coca-Cola, coxinha, ônibus. Conta pra gente um pouquinho da onde você veio, como é que foi, até você se descobrir terapeuta tântrica, onde você olhou e falou, quero isso pra minha vida e vou ajudar não só mulheres, mas homens também a descobrir a sua sexualidade, o seu prazer e ensiná-los a dar prazer também. Conta um pouquinho pra gente. Tá, ok. Sou do Pará, de Belém do Pará. Ah, é a terra da Joelma? Isso. Que maravilhosa! Então, eu iniciei no Tantra, eu tinha 19 anos. 19 anos. Isso, eu tive meu primeiro filho com 18. E logo depois eu tive ali quase que uma depressão. Não chegou a ser.
Então, eu conheci o Tantra como uma paciente, né? Uma interagente. Mas a depressão foi o quê? Pós-parto? Exatamente. Do primeiro filho. Isso acontece muito, né? Por causa de relacionamento, que não era muito Isso, bom, era muito nova. E eu comecei fazendo como praticante. Comecei estudando. Hoje já faz aqui uns 9, 8 anos que eu já trabalho com Tantra. Então, eu comecei como praticante e falei, como que eu posso transformar a transformação que tá em mim nas outras pessoas. Mas quando você diz praticante, você procurou um profissional? Exatamente. Porque eu entendo assim, o seu filho nasceu e de repente aconteceu com você igual aconteceu comigo. Se olha no espelho e perde a identidade feminina, né? Porque quando a gente tem filho, a gente só transborda o ser mãe. E isso impacta diretamente até na nossa relação sexual. Porque o filho traz uma demanda muito grande na nossa vida, né? E quando a gente olha para o espelho, a gente tem uma distorção de imagem, de tipo, quem eu era antes dessa criança nascer e agora essa criança nasceu, eu tenho que me desdobrar sendo mãe. E aí você sentiu isso em você e procurou primeiramente um profissional? Exatamente. Eu trabalhava na época com estética, que não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. E um dos meus amigos falou, cara, tem uma terapia aqui que eu acho que você pode interessar. Eu falei, que terapia? Eu comecei a estudar, a ver, eu comecei a praticar. É porque dentro do Tantra tem algumas linguagens, né? A gente não costuma dizer paciente ou alguma coisa do tipo, porque você acaba terceirizando o resultado da pessoa como se você fosse um médico. Eu sou médica. Tô aqui para educar, direcionar, guiar as pessoas. E no momento eu estava no lugar de uma praticante ou interagente. Então, essa linguagem praticante interagente, a gente utiliza no lugar ali de paciente. Então, eu comecei a procurar para mim, que eu sempre tive ali uma questão com a minha questão física, desde muito pequena, e depois que eu tive o meu filho, ficou totalmente distorcida. Então, eu passei por todo um processo. Aí, depois disso, eu me afastei da minha família, dos meus filhos. Tenho uns 10 anos que eu tô longe. Eu comecei a estudar. Passei por outro processo de praticamente quase depressão de novo, onde eu não olhava para rede social, não olhava na rua para não ver criança, por um longo tempo devido a estar longe. Aí eu comecei a estudar. Hoje eu trabalho com educação sexual, direcionando pessoas, tanto o público masculino como também o público feminino. Lá na minha infância também eu já passei por alguns casos de abuso. Então, dentro da própria família, eu acredito que a falta de educação sexual, ela pode causar isso nas pessoas, a não saber direcionar a questão do prazer, a questão da admiração e confundir a mente do ser humano. Então, quando você foi procurar essa ajuda terapêutica, depois que você fez ali um estudo, que você olhou e falou, bem, eu estou com dificuldades aqui nessa área, tanto emocional como sexual, eu preciso de ajuda. E aí, em algum momento, você teve uma percepção sobre si, vou usar um termo antigo, né, bem lá de trás, que você estava com alguma frigidez sexual que te impedia de ter um prazer na sua totalidade, não só um prazer genital, né, como a gente está acostumado. Desculpa o termo, galera, tocou, gozou, né? E não é muito isso, vai muito além, né? E foi a partir daí que você quis procurar essa terapia para uma libertação total? Exatamente, porque voltando lá à questão da frigidez que você tocou. Eu cresci dentro de um regime totalmente religioso. Primeiro que você é podada. Então, eu cresci ouvindo aquelas frasezinhas. Não toca aí, vai vestir uma roupa. Andava com saião lá no meio das canelas, parecendo uma cigana. Eu era obrigada. Bem tampadinha, né? Exatamente. Então, quando eu tive o meu primeiro namorado, meu primeiro relacionamento, foi ainda com 18 anos, porém eu era pessoa totalmente ingênua, né? Não tive uma educação sexual na minha adolescência. Tanto que a minha primeira menstruação, quando eu era adolescente, quem me falou de tudo isso foi minha tia, não foi minha mãe. Então, a importância da educação sexual hoje, em todos os lugares, na família, dentro de casa, de você falar abertamente com a sua filha, com o seu filho, evita que aconteça esse tipo de acontecimento. Por exemplo, o abuso sexual, ele acontece geralmente onde há confiança. Onde há confiança são amigos da sua família ou até parentes. A partir do momento que aquela criança ela confia naquela pessoa, o tio ou na tia, e acontece ali um abuso sexual.
por isso que é importante a educação sexual. Uhum. E às vezes lá em casa, mamães aí do outro lado, mulheres aí do outro lado, o sexo ainda em 2025 é um tabu. E para nós que somos mães, a gente acha que falar de sexo com os nossos filhos, a gente vai estar estimulando né? A gente vai estar estimulando ao ato. E é muito interessante o que você falou, né? Sobre ter vindo de uma base, de uma família religiosa ali que te podava, onde você não conhecia o seu corpo. Você não se conhecia. E olha, o mundo feminino, ele é muito complexo, né? Porque nós, mulheres, somos educadas a nos esconder. Então, senta de perninha cruzada. Olha os modos. Mulher não fala isso. Mulher não fala aquilo, né? Tanto que, falando um pouquinho sobre separações e divórcio, a mulher carrega o maior peso do divórcio, né? Ser uma mulher divorciada, ser uma mulher separada, traz para ela um peso de rejeição. Então, ela se sente diminuída, ela se sente rejeitada, enquanto o homem, desde pequenininho, ele é estimulado à sexualidade dele, né? Então, o menininho, ele pode ficar peladinho em casa, né? A gente brinca com a genital ali do nosso filho, do nosso menininho, né? Eu me lembro que o meu filho, pequenininho, quando eu fui trocar a fraldinha dele, ele fez xixi, né? E ali ficou durinho, fez o xixi, a gente achou super engraçado. Mas quando era a minha filha, já tinha aquele cuidado, já tinha aquela coisa. E nisso a gente vai crescendo nesse ambiente, nesse ritmo, e nos impacta completamente numa vida adulta sem nos descobrir, não é? Exatamente, como eu acabei de falar, eu cresci dentro desse regime, tive o primeiro filho e isso é muito ruim. Você acaba acreditando que você é aquilo ali. Não é só isso, agora a gente entra na questão de padrões de comportamento, crenças limitantes. Hoje, para mim estar falando aqui com você, isso jamais seria impossível, porque o Tantra, ele transformou não só a minha carreira profissional, mas também eu por inteiro, a minha identidade, a pessoa que eu sou hoje, a questão da autenticidade. Por muito tempo eu me escondi, eu cresci ouvindo a frase, porque sou mais tranquila, sempre fui, então... essa menina é sonsa, essa menina não fala. Eu tinha medo de fazer trabalho de escola com garotos, porque eu sempre tive... Eu era aquela criança mais exclusiva, em questão de fazer as minhas coisas sozinha. Eu sempre tive esse comportamento. Mas, devido às pessoas falarem tanto, você acredita que você é aquilo ali. E na minha vida adulta, isso impactou profundamente. Então, eu tive que fazer muitas sessões de terapia, meditações. Eu sou uma praticante do Tantra há 8 anos. E foi através dela que hoje eu tô conseguindo aqui falar com você, a conversar, a transmitir a minha voz pro mundo. Entendeu? Então, o Tantra não é só sobre prazer ou sobre orgasmo. É sobre você se conectar com a sua essência, com a sua identidade, que a algum momento você perdeu na sua infância. Por quê? O que são crenças que te limitam? São padrões, são falas que você escuta dos seus programadores na sua infância. Quem são os teus programadores? São os pastores, políticos, professores, seus pais. E tá tudo bem, porque eles ensinaram da forma que eles receberam. Entendeu? Só que isso, infelizmente, impacta profundamente na tua vida social, na tua vida de trabalho, financeira, sexual. Então, o Tantra, ele é, como eu costumo dizer, não é só uma terapia, não é só uma massagem, é uma filosofia de vida. A partir do primeiro momento que você conhece os fundamentos, conceitos, você não tem como viver diferente. Porque a partir do momento que você tem o entendimento, a percepção e a ação, é impossível você viver em algum erro. Só se você for realmente... né? Fora da caixinha, não é? Voltando um pouquinho lá atrás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve o seu primeiro relacionamento. Ele foi o seu primeiro namorado, ele foi seu segundo namorado. E com ele você teve um filho, né? Como é que foi esse processo? A gravidez veio num susto, a gravidez veio um pouco pela falta de conhecimento, de evitar, ou foi aquela coisa ali, estamos namorando, eu tô me descobrindo sexualmente com ele, ou vocês casaram, formaram ali uma família, como é que foi esse processo com o pai do seu filho? Na verdade, é um casal, né? Esse foi o primeiro, eu tenho um filho e uma filha, o Arthur Gabriel e a Alexia Isabelle. Foi de um relacionamento, de um namoro mesmo, mas, como eu falei, eu era muito ingênua, molecona ainda. Entendi, que foi com 18, não é? Foi com 18 anos. Não cheguei a casar, nunca casei,
mas tive esse filho com ele. Pra mim não foi tão bom, ele fez muitas coisas ruins e eu era muito ingênua na época. Mas como que a sua família, sendo uma família conservadora, encarou esse namoro que logo depois ele veio a se tornar o pai dos seus filhos sem um casamento? Foi depois de 2 anos de namoro que aí veio a né? Foi assim, né, rápido. Até tentamos ficar, minha família, aquela regra, né? Tem que ficar com o pai do seu filho. Sim, tem que casar. Vamos casar. E aí não rolou. Aí depois de uma única vez que a gente tentou voltar, a Isabelle foi feita. Entendi. Então primeiro foi feito o Artuzinho, não é? Ali no contexto de namoro e um relacionamento mais sério que foi progredindo ali para um semi-casamento, né? Onde a família apoiou. Houve uma separação e depois veio o segundo neném. Isso. Nesse meiozinho de separação, como que ficou o seu emocional? Você jovem, porque aí no caso você já tinha seus 20 anos, né? Com um primeiro neném, acredito que perdida, como a gente diz, totalmente perdida na fila do pão. Porque é muita informação pra nós, né? E eu não me lembro com quem eu estava falando, porque dá tela preta na minha cabeça, sobre o ser criança, adolescente e jovem, né? Então, com 18 para 19 anos, a gente ainda tá ali dentro da juventude, nos entendendo, né? Quem nós somos. Nesse períodozinho de separação, com um filho pequeno, como é que foi? Foi bem desafiador, né? Até porque lá onde eu morava, onde eu vivia, não morava na fazenda, eu fui criada depois que a gente foi pra cidade. Então, era aquela pessoa totalmente imatura, ingênua. Isso entendeu? tudo em Belém do Pará? Na verdade, Belém do Pará é a capital e eu nasci em Altamira. Altamira. Bem menorzinho, entendeu? Foi bem difícil, eu sempre trabalhei, então era desafiador, questão de emoções, com o corpo. E nessa época eu não conhecia ainda o Tantra, então depois de quando eles fizeram uns 2 anos, eu usei sempre uma frase com a minha família, eu falei, se um dia eu tiver filho antes do tempo, porque isso nunca foi, assim, criar família, nunca foi uma coisa que eu desejava muito, como todas as meninas. Eu sempre era aquela que ajudava meu pai na fazenda, que ajudava ele a fazer as coisas, contratava. Eu era desse tipo. Então, eu falei, eu quero fazer minhas coisas, eu quero estudar. E eu coloquei isso na cabeça. Eu falei, isso eu posso até ter, mas eu não vou deixar de estudar, não vou deixar de seguir as minhas coisas se eu tiver antes. E minha mãe sabia disso, todo mundo já sabia desse posicionamento, entendeu? Independente do que acontecesse. Depois disso, eu comecei, já morei em vários lugares, em Santa Catarina, Londrina, e fui morando, até chegar aqui no Rio de Janeiro. Que foi. Mas nesse processo, você não é filha única? Não, eu tenho um irmão e uma irmã caçula. Sou a do meio. Você é do meio, né? Tava ali com o pai, lá em Altamira... E aí acontece tudo isso, conhece o namorado, tem filho, aquela coisa toda ali desse processo, tentando se entender quem a Marga Madu é, o que eu quero. Começou a gerar em você aquela sensação, esse lugar é pequeno demais pra mim, e você já se enxergava fora daquele ambiente, querendo uma expansão, querendo um crescimento? Exatamente. Aí, quando eu descobri que eu tava grávida da minha segunda filha, já tava com praticamente 6 meses. Então, foi uma bomba, né? E eu fui obrigada a ficar na casa da minha família por uns 3 a 4 meses. E foi uma experiência horrível. Porque eu era humilhada, a minha irmã falava muitas coisas. E, por um certo momento, aquele ali foi a minha história. Acho que foi literalmente o gás que você precisava para você tomar algumas decisões, isso apenas com 20 anos e... Se tornou um pouquinho a ovelha negra da família, Marga? Não, eu sou até hoje. É aquilo que eu falei, tudo depende do ponto de vista. Então, com a jornada do Tantra, depois que eu já comecei a estudar, passei por questão de preconceitos, muitas coisas. Hoje em dia eu sou mais aceita, as pessoas aceitam mais, mas eu passei por todo esse processo que não foi nada fácil. E trabalhar com educação sexual hoje, ter esse posicionamento, é uma decisão que é um pouco difícil de lidar dentro da sociedade que a gente vive hoje. Só que tudo isso está relacionado ao que eu passei no passado. Então, eu não queria ser mais aquela pessoa que eu sabia que eu podia ser mais. Então, o Tantra, ele serviu como essa janela. Literalmente tirar as vendas dos meus olhos, e é isso que eu entrego para as outras pessoas. Entendi. Então agora a gente vai entrar 100% dentro do mundo Tantra. A Marga estava lá em Altamira, passando por todo esse processo,
veio de uma família altamente conservadora, começou a namorar, teve o primeiro filho, houve uma separação, teve o segundo filho, teve ali uma distorção de imagem, né, que é o que acontece com todas nós mulheres, se olhava no espelho, não se identificava, trabalhava com o pai na fazenda, pra lá e pra cá, mas dentro dela pulsava aquele desejo de ser maior, pulsava aquele desejo de ir mais além, e a gente sabe que às vezes pra gente expandir, a gente precisa sair do ambiente que a gente tá, né? Às vezes você não é limitado, mas o ambiente que você está é que te limita. Aonde foi, nesses estados todos que você morou, Santa Catarina, foi pra lá, foi pra cá, bum, parou no Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa. Onde foi que você descobriu o Tantra? Que você foi na primeira sessão, que você fez a sua primeira conexão com o Tantra e você falou, uau, me libertei, né, de todo o meu passado familiar e me encontrei como mulher gostosa, poderosa, linda, maravilhosa, que só de alguém me olhar, ele já vai sentir um ciricutico. Aonde foi? Em Londrina, quando eu tive esse primeiro contato com o Tantra, eu já estava longe das pessoas, de todo mundo. Eu trabalhava como massoterapeuta, com estética. E aí você sai de Altamira para Londrina para realmente expandir. Na verdade, eu fiquei aqui nem cigano, né? Eu fui para Paragominas, depois fui para Londrina, fui para Campeche, Florianópolis, Rio de Janeiro. E lá em Londrina, você se olhou e você falou, vou aqui ter um contato, vou lá ver qual é. E ali você se encontrou além da terapia tântrica, né? Exatamente. Quando eu comecei a estudar, foi em 2019. Em 2016 foi lá em Londrina, mas que eu comecei a fazer mesmo treinamentos, formações profissionais, que inclusive no Instituto Metamorfose, que é o único que tem no Brasil, que fica em Minas Gerais, entendeu? Foi aqui no Rio de Janeiro. Eu já trabalhava nas clínicas aqui no Rio de Janeiro, porém, eu via que era algo vazio. Não era o que eu gostaria de ver. Isso dentro da estética? Na verdade, com estéticas e massagem. Porque aqui no Rio de Janeiro existe inúmeras clínicas com supostas massagens tântricas, né? Sim, vamos chegar nesse ponto. Então, eu trabalhava como massagem relaxante, massagem desportiva, aromaterapia. E as pessoas praticavam a suposta massagem tântrica. E eu falei, mas será que é só isso? Aí eu comecei a pesquisar, porque quando eu recebi o meu primeiro atendimento lá atrás, não foi sobre aquilo. Que era simplesmente ali um toque sensorial e toque genital. Não é? Então quando você foi para a sua primeira sessão, né, que você falou, eu quero experimentar, eu quero saber o que isso é. Foi aquela coisa bem rasa. O toque no corpo. Na minha sessão, não. Nas clínicas aqui do Rio de Janeiro. Entendi. Então, como que foi a sua sessão, assim, com você, que você falou assim, gente, eu quero usar isso para libertar outras pessoas que tem vários bloqueios, né? Não só emocional, mas até sexual. Como que foi o impacto do Tantra na sua vida que levou você a se tornar aí a Magha Madhu tantroterapeuta ou terapeuta tântrica? Já vou inventando vários nomes aqui. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que foi literalmente a liberação das águas, que quando você tem essa conexão com a tua essência, com o teu corpo, que o corpo ele é só um corpo, entendeu? E dentro do Tantra a gente não enxerga a estética, né? Como a gente vê, com distorção, com gordura, com não sei o quê, gordo, magro. Todo é um único. Mas a liberação das águas é o quê? Então, liberação das águas é um tipo de orgasmo de corpo inteiro, de orgasmo expandido, e que acontece ali um momento oceânico com a ejaculação feminina squirt, entendeu? Que é muito raro, 5% das mulheres. É o jatinho? Isso. Olha, eu já vi isso, hein? E aí, qual é o nome? Squirt. Eu não sei falar esse nome, não. Mas é aquela parte, né, da liberação do orgasmo que parece que a mulher tá fazendo xixi no cara. Não é? Isso. Tá fazendo xixi, mas ela não tá. Ela tá sentindo aquele prazer todo. E isso acontece no Tantra. Maioria das vezes não é uma regra. É isso que eu ia perguntar, né? Porque é uma forma ali de você liberar o prazer. Tem mulheres que conseguem. Tem outras que não. Vai liberar a água mais calma, mais tranquilinha ali, não é? Que delícia! Ó,
Falando, já que você entrou no assunto, isso acontece no desenvolvimento. Vamos supor que você chegou aqui e você tá toda travada. E você, eu quero ter essa experiência. Eu não faço milagre. Existe sim um caminho que a gente pode trilhar juntas que você possa conseguir. Porque o que é isso? É foco, concentração, onde você se conecta com a sua energia feminina, com o seu corpo e o relaxamento. Então, se você tá aquela pessoa totalmente bloqueada, que não tem uma boa relação com o seu corpo, não conhece o seu corpo, dificilmente você vai ter, entendeu? Mas isso não é uma regra, geralmente a gente tem um tabu em cima da questão da ejaculação feminina, por acabar, mas isso toda mulher pode ter? Pode, mas 5% das mulheres têm. Porque a maioria só tem ali as suas questões de bloqueios, de traumas, e eu acredito que o Tantra, ele é, sim, uma chave que você pode abrir várias portas, porém, não é, né, um botão mágico. Marga, quando você estava lá, na hora, qual foi o seu desaguar das águas? Como que as águas desagou? Que você olhou e você falou, olha, tudo que eu sabia fica para trás. Quem me tocou de hoje para trás não sabia nada. Que coisa incrível! E tudo mais, e o Tantra, ele também te ensina a se tocar. Por que eu tô falando primeiro do se tocar? Porque é o que as pessoas acham, né? Que o Tantra é só isso, é onde você vai chegar. As pessoas ficam nu? Ficam. Como é que é? Deita lá na cama? Ficam e não ficam, depende. Vamos supor que você seja uma pessoa, vou dar um exemplo como você, seja uma pessoa totalmente bloqueada. Não é uma regra de você ficar totalmente pelado ou despido. Então, é feita uma entrevista, uma consulta psicanalítica, onde a gente vai avaliar todas as suas demandas, seus condicionamentos. Se você for uma pessoa totalmente bloqueada, você não é obrigado a ficar pelado. Então, eu vou construir um protocolo de atendimento onde você vai fazer o atendimento conduzido com você vestido através das terapias bioenergéticas. Então quem não quer ficar pelado, fica vestido. Isso, e aí tem outros toques ali no corpo daquela pessoa que ele vai se libertando, vai fluindo naturalmente. Aí, voltando àquele caso que eu falei pra você. A massagem tântrica é uma ferramenta. Ela não. Então, existe, dentro do Tantra, existem inúmeras ferramentas. Qual é a diferença da massagem tântrica para a terapia? A massagem tântrica, ela é só uma das ferramentas, ela é um pouco mais sensorial, vai fazer a massagem genital, porém, a terapia, ela vai trabalhar realmente as questões emocionais, bloqueio, vai ter uma consulta com escuta ativa, onde eu vou entender sua história, fazer um mapeamento da sua história e montar ali o seu protocolo de atendimento. Gata. Volta lá na pergunta que você não me respondeu. Qual? O teu desaguar das águas. O que você sentiu, assim, que... Falou, meu Deus, em você. Como é que foi? Não tem como descrever, entendeu? Só fazendo. É só você experimentando. Tantra, por mais que eu te explique, traz conceitos e conceitos, você só vai entender se você passar pela experiência. Você tem que sentir, é uma vivência. Mas a liberação das águas, quando a gente fala esse termo, é uma questão onde você... liberou traumas, bloqueios, não se trata de um orgasmo em si. Aquele orgasmo é um orgasmo terapêutico, um orgasmo expandido e não genitalizado. E você pode, sim, acontecer ali de você curar inúmeras questões, desbloquear os teus chakras, que a gente tem vários chakras, e cada chakra está responsável por uma questão. Eu vou te dar um exemplo. Como eu não tinha habilidades nenhuma, eu travava total em questão da comunicação. Pode estar relacionado ao teu chakra Vishuddha, que é o nosso chakra da comunicação. Ele pode estar bloqueado por algum momento. Talvez lá na sua infância você foi ocultada em questão da sua voz. Você não tinha voz, ou alguém falou alguma coisa sobre você. E é sobre isso, entendeu? Muito bem. E aí, você teve a sua experiência, começou a trabalhar com Tantra, estudou, se especializou, viu que não é só sexual, né? Que, assim, não tem nada a ver com a parte sexual. E é onde a gente vai entrar no assunto agora, que as pessoas confundem, né? A massoterapeuta tântrica com a profissional do sexo. Quando você se formou, que você aprendeu, que você viu todas as técnicas, como você falou, a pessoa não precisa ficar peladão ou peladona lá na maca, a pessoa não precisa tocar na genital para estimular ali o orgasmo, vai muito além disso, né? Quando você se formou, entendeu,
começou a fazer os seus primeiros atendimentos, aconteceu com você de chegar algum cliente, tanto homem quanto mulher, porque é bem misto, não é? E te confundir com a profissional do sexo? Como é que foi? Isso acontece a todo momento, né? Sempre tem ali uma pessoa... Porque, como eu falei, voltando à questão da sociedade que a gente vive hoje, no sistema que a gente vive, tudo é condicionado ao genital e existe uma grande generalização. O que é uma generalização? Uma massagem tântrica, ele pode estar muito bem que alguém ofereceu uma massagem tântrica a tal finalização íntima. Não é nada mais do que um programa, né? Que as pessoas vendem massagem tântrica e acaba distorcendo tudo e acaba manchando realmente o nome do Tantra, que não tem nada a ver com o sexo, não tem nada a ver com conteúdo erótico, sexualizado, entendeu? Sexualidade não tem nada a ver com conteúdo erótico, entendeu? Aí o Tantra, ele ensina a sexualidade consciente, o toque consciente, onde você pode praticar o toque no seu próprio corpo e de uma forma respeitosa, ética, segura, entendeu? E levar esse conhecimento para a tua vida inteira. Entende? E não é esse toque normal que a gente tá acostumado, né? De colocar ali o videozinho pornô, sentir a excitação, pá, e ali liberei a dopamina, a adrenalina, tô relaxado, e isso vicia, não é? As pessoas ficam tão... precisa tanto desse estímulo, né, desse pico de adrenalina, que as pessoas viciam no toque do próprio corpo, que é questão de segundos, minutos ali, e prejudica tanto. Quando você começou a fazer os seus atendimentos, como que você começou a identificar nas pessoas as principais causas? Então, por exemplo, o homem chegou lá. Quando um homem te procura, o que você identifica nele que ele tem um bloqueio? Depende da pergunta. Geralmente, eu vou fazer aqui, imagina que eu sou um cliente. Eu queria fazer a massagem tântrica, mas eu queria tocar em você. Ou seja, essa pessoa ela não tá procurando toque em mim, ela tá procurando um afeto. Porque se ela tá procurando afeto, ela tá procurando preencher algum vazio nela. Entendeu? E aí pode estar relacionado a um problema emocional, um problema mental, ou ele tá querendo fugir de alguma coisa e busca a sexualidade como um preenchimento. E aí a gente consegue identificar os padrões que aquela pessoa tem. Entendeu? Mas você não... Por exemplo, o que é mais comum chegar? O homem te procurou. Ele vai achando que vai ter uma profissional do sexo disfarçada, ou ele tem consciência que ele precisa ter essa experiência além desse prazer momentâneo? Tá, pode reformular sua pergunta novamente? Por exemplo, o cara chegou lá, no seu consultório. O que você percebe dele? Não, esse cara tá vindo aqui porque ele tá achando que eu sou uma profissional do sexo, vai me pagar e eu vou ter uma relação sexual com ele. Ou ele chega e você percebe um bloqueio nele. Por exemplo, ejaculação precoce, dificuldade de sentir prazer, ele mesmo ter o próprio estímulo. Então, ele só sente o estímulo sexual assistindo o filme pornô. O cara que é viciado em trair, por exemplo, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, a traição é caráter, traiu é mau caráter. Eu acho que isso é muito abrangente, né? E tem homem que tem a necessidade que ele só se sente viril, que ele só se sente homem, tendo esse tipo de comportamento. Então, quando primeiro o homem chega pra você, o que você consegue identificar e você fala, caramba, eu recebo muitos homens com esse tipo de questão. Quando a pessoa vai fazer o atendimento, a terapia, ele já vem consciente. Por quê? Antes dele chegar no meu espaço, antes da gente iniciar uma prática da terapia na prática, é feita uma entrevista online com essa pessoa, aonde essa entrevista a gente faz todo o abordamento, entendendo quais são as demandas dele, o que ele trouxe para mim. Eu vou entender se eu tô realmente apta a atender aquele cliente. Que tem pessoas que querem um sexo e tal, beleza, vai procurar uma pessoa que faça. Ou tem pessoas que vêm no achismo. E tá tudo bem, porque eles não são obrigados a saber tudo. Eu, como uma educadora, que tenho que conduzir quem quer aprender, né? Quem quer conhecer. Então, quando a pessoa vem na prática,
comigo, ela já tem o nível de consciência totalmente sabendo que aquilo ali não é sexo, que ele não tem nada a ver com erotismo, que não tem toque no terapeuta, não tem toque mútuo. O toque mútuo geralmente está relacionado à massagem mútua, que as meninas geralmente que trabalham com massagem erótica, com massagem nuru, que a massagem nuru é aquela massagem que faz com o próprio corpo do terapeuta no corpo da pessoa, e eles também confundem tantra com nuru. Você faz... E aí a gente vem explicando. Mas quando chega pra mim, na minha sala de atendimento, a pessoa já vem sabendo. Existe casos de, no meio do processo, ela perguntou, mas se eu te pagar mais, será que você não faz? Entendi. Já aconteceu e tá tudo certo. Ô, Madu, a gente vai pesquisar na internet, né? Acontece mesmo no Tantra aquelas coisas que a gente vê da galera gritando, se tremendo inteira, porque eu já vi vídeos, né, que o terapeuta passa assim a mão e a pessoa vai tremendo e a pessoa vai sentindo ali, vai se envolvendo. Eu falo, gente, o que tá acontecendo? Acontece realmente isso ou são, por exemplo, janelas abertas? Então, olha, eu não trabalho dessa forma, comigo não acontece. Mas sim, tem uma parte da terapia tântrica que pode vir a acontecer. Porque eu já vi, né, a própria Anitta já fez e ela filmou ela deitada e a terapeuta que estava com ela ali passando só a mão por cima, sem ter o toque no corpo dela, e ela se tremia inteira. E a gente que não tem, a gente que tem zero conhecimento, que não entende, acha que aquilo ali é loucura, não é? É um espírito. Tá saindo um obsessor dela. Então, é possível sim. Existe a terapia tântrica magnética, magnetismo sexual, entendeu? O que eu acho numa questão de que as pessoas falam, eu ativei a Kundalini de alguém. Isso pra mim... E o que é Kundalini? É um termo. Pode ser energia sexual, libido, prazer, prana, que mas é a mesma coisa. É a energia que te dá vida, a energia da vitalidade, da cocriação, da energia de vida. A energia sexual é capaz de criar uma vida. O que ela não pode criar? Entendeu? Mas dentro do Tantra, a gente se chama Kundalini, que é essa energia que está dentro de você e que não foi ensinada a acessar, que é a nossa energia sexual. Então, quando a gente se olha no espelho e se sente meio apagada, o sexo com o marido não tá indo muito bom, tá aquele feijão com arroz todo dia, a Kundalini tá apagada? É adormecida. Tá adormecida? E aí o Tantra ajuda essa Kundalini vir... Isso, um dos objetivos do Tantra em si, da terapia, é fazer com que você manifeste essa energia e ela suba, né? Porque ela trabalha a questão da cocriação, se você tá sem libido. Libido não se resume apenas em prazer sexual, entendeu? Isso pode estar relacionado a prazer de você fazer a sua atividade, energia de fazer o seu dia a dia, trabalho. Quando você se sente procrastinando, você tá com a libido baixa. É mesmo? Entendeu? Então, a libido, a gente, como eu falei, condiciona tudo em uma caixinha e não tem ali a expansão. O que o Tantra vem? Com as ferramentas onde você pode expandir. Tá vendo, mulherada? Vocês aí do outro lado têm que acender a Kundalini de vocês. Pra você chegar e falar assim, olha, eu tô com a Kundalini acesa. Tu não apaga a minha Kundalini não, hein? Eu, a partir de hoje, vou falar isso. Tu não vem aqui apagar a minha Kundalini não, que ela tá acesa, que eu tô cocriando, que eu tô que tô. É uma energia vital, não é? Exatamente. Por exemplo, eu vou usar o termo homem, mas quando o homem tá com problema financeiro, obviamente, ele vai estar com problemas na vida sexual. Quando essa energia do nosso corpo, ela tá totalmente bloqueada, adormecida, isso acontece em inúmeros problemas na sua vida. Depressão, ansiedade, transtorno, entendeu? E a partir do momento que você começa a manifestar, trabalhar isso, você pode direcionar ela para outras áreas da sua vida. O que as pessoas fazem quando tá com essa energia latente? Eles vão para pornografia, para masturbação e drena. A diferença de você drenar e poder direcionar essa energia para uma cocriação, para um projeto seu, meditar nos seus sonhos, que a gente costuma dizer, aí acontece de você drenar. E você drena, o que acontece? Você fica sem energia. Você acaba ali. É o que você aprendeu. É o que o sistema ensinou pra gente sobre energia sexual, entendeu? Olha, e você falou uma coisa muito verdade. Quer ver um homem ficar broxa? É ele ficar sem dinheiro. Um homem que tá passando por problema financeiro é incrível. Eu tô falando porque
Já vivi na pele. Sei como é que é o casamento balançar e eu tô com a Kundalini aqui e o gato tá ali, tipo, eu não paguei os boletos esse mês. Eu lá quero saber de boleto, querido. Bota o boleto aí na cama e vamos pra cima, né? Como é que pode? E, ao contrário também, um homem que tem dinheiro, que tem uma vida financeira estável, ele fica com a Kundalini dele muito acesa. Porque ele se sente poderoso, né? Ele se sente ali o bam, como se ele pudesse pegar todo mundo. Aí não sabe o que é um prazer de verdade. Vai ali, tem um ato sexual meia bomba e acha que tá bombando, né? Por isso que tem tantas mulheres aí do outro lado que chega até a rir da cara do sujeito, né? Que chega lá todo pomposo. E na vida dessa mulher, quando ela chega pra te procurar, quais os bloqueios as mulheres que chegam no seu consultório você percebe que ela tem? Vergonha, coisas do passado que imprimiram nela, né? Ali, eu não vou ficar pelada. Uma outra mulher tocando em mim, né? E entra também aquela coisa... será que eu vou me tornar lésbica? Né? Será que ela me tocando, eu vou sentir prazer por ela e isso vai mudar a minha opção sexual? Entre o homem e a mulher, quem tem mais tabu? A mulher. A mulher. É a mulher porque o homem automaticamente, desde a infância dele, ele já é estimulado sexualmente. Ele ouve. O homem tem, de uma forma totalmente errada, né? O homem tem que pegar várias mulheres para ser homem, entendeu? Ou antigamente as pessoas levaram os filhos para um puteiro para tirar a virgindade, para mostrar que é homem. É verdade. Então, o que esse homem aprende sobre sexualidade? Que ele tem que comer várias mulheres. É verdade. Entendeu? Então, ele não sabe tratar uma mulher da forma correta, tratar uma mulher como ela deve ser tratada, porque ele não foi educado dessa maneira. A mesma coisa é o público feminino. Se ela foi podada desde a sua infância, ou cresceu num regime totalmente religioso, ou com algumas crenças, padrões, e acaba casando com uma pessoa que é totalmente bruto, no sentido de zero conhecimento, o que ela vai se tornar? Uma mulher frígida, uma mulher fechada. E para ela procurar isso em outro lugar para poder pedir ajuda é muito difícil, porque é o que ela aprendeu, que é sujo, que é pecado, que é feio, entendeu? Como que ela vai poder procurar uma ajuda para outras pessoas, sendo que aquilo ali foi totalmente podado dela? Então se torna uma coisa muito difícil. Ô, Marga, mas quando as mulheres te procuram? Essa pergunta é polêmica, hein? Quando elas te procuram, elas querem aprender a gozar? Ou muitas nem nunca gozou? Na verdade, existe dois tipos, né? Existe umas que têm zero consciência e acaba generalizando. Já chegou, sim, de mulheres me procurarem e não querer só a terapeuta, entendeu? Então, até você falar, não tem nenhum tipo de ato sexual, não é assim, não é... mas eu não posso tocar em você? Não pode tocar em mim. O toque não é sobre mim, é sobre você. Mas aí você toca nela. Exatamente, o corpo todo, meditações, entendeu? E aí não gera nela aquela coisa que tem uma outra mulher tocando em mim. Existe, né? São muitas variáveis. Tem gente que vai vir para receber o procedimento, tudo certinho, quer o tratamento, está disposta a passar pela experiência. E nesse caso aí, quando a pessoa já vem com alguns bloqueios, aí a gente não entra diretamente com o toque. A gente entra elevando o nível de consciência dessa pessoa, dessa mulher, entendendo quais são os bloqueios dela, quais são os traumas, para poder trabalhar aquilo ali, flexibilizar, trabalhando as couraças musculares, comportamento psicológico. Aí a gente entra com ferramentas que eu também utilizo, outras ferramentas que não é só o Tantra. Então, eu utilizo ferramentas de PNL, de reprogramação mental, porque está relacionado, nem tudo está relacionado ao corpo, entendeu? Então, entra as ferramentas de PNL, das meditações. O que é uma meditação ativa? A meditação ativa é uma prática também tântrica, porém não existe toque. Você perguntou a pergunta, as pessoas ficam vibrando, tremendo, chorando? Sim, que ele se chama cartase. A pessoa entra no processo de cura, né, vamos dizer assim, que é possível ela chorar, rir, gozar horrores, como você mesmo tá falando. Que delícia! Ou tremer o corpo, porque são reações biológicas do corpo. Então, como a gente trabalha com a bioenergia, é possível que aconteça essas expressões no corpo da pessoa, entendeu? Agora, em relação ao toque
da massagem que você falou. Existem pessoas que praticam essa ferramenta, que eu não faço, mas existe sim como você fazer essa massagem magnética apenas com toques energéticos, entendeu? Entendi. Então vamos lá. Muita gente acha que a massagem tântrica é só sexo. E não é, né? A gente tá falando aqui sobre a sexualidade, sobre você conhecer o seu corpo, sobre um alto prazer, porque você se conhecendo cada pedacinho do seu corpo, fica até muito mais fácil para você chegar aí do outro lado e falar, meu consagrado, tá tocando no lugar errado. Mas o Tantra também, ele é uma libertação de consciência, né, Marga? De você quebrar os tabus, né? De você se libertar, de você se olhar no espelho e falar, eu tô com a Kundalini aqui, ó! Ninguém vai me parar! Né? Mexer com a autoestima dessa mulher, aonde ela vai se ver linda, maravilhosa, poderosa, e quebrar também dentro do mundo feminino, vou puxar agora aqui para as mulheres, o preconceito até dela mesmo se tocar. Porque isso tá muito ligado só ao homem, então só o homem se masturba, né? Ele vai ali, vai ver uma foto, vai ver um vídeo, ficou ereto, polvo lá. E a mulher, ela se fecha. Aonde ela acha que o único prazer que ela vai sentir é a 2. E aí ela pega um tapado que não sabe nem aonde fica ali o babado do clitóris e faz um sexo horrível, não é? Isso. E aí o Tantra, ele vai te ensinar tanto a nível corporal, sexual, mas a nível de consciência, não é? Energética. Energético. E qual foi o caso, assim, que você atendeu, que você salvou uma pessoa, que você salvou um casamento, que você salvou uma mulher? Eu sempre costumo dizer que a pessoa mesma se salva, entendeu? Eu vou te mostrar um caminho onde você não vai ter aquela questão da dureza, do ruim, do pecado, trazer uma flexibilidade, porque o Tantra, como eu falei, é a filosofia de vida. Então, existem ferramentas que são seus sadhanas. Sadhanas são práticas diárias que eu crio para aquela pessoa fazer e levar isso para a vida dela. Porque não adianta você vir aqui fazer, sentir, chegar lá fora no mundo e você não fazer mais nada, porque você vai acabar voltando a estaca zero. Então, é uma prática que você precisa alimentar aquilo ali. Então, quando a pessoa vem, sim, ela se torna mais autêntica, mais poderosa, profissionalmente, sexualmente, com seu relacionamento, porque ela despertou ali uma energia que estava adormecida por anos, entendeu? E nossa energia sexual, ela é uma energia de cocriatividade, uma energia de criação, se coloca por tudo na vida. As plantas, os animais, eles se cocriam, entendeu? A nossa energia sexual é a mesma maneira, a mesma forma. Então, quando tá uma questão adormecida, doença, pode estar relacionado, sim, às questões emocionais e questões energéticas. A terapia tântrica para uma mulher que é totalmente fechada, com depressão. Eu tenho um caso, sim, de uma mulher que é inclusive, uma menina que eu treinei ela para trabalhar comigo. Ela chegou com histórico de depressão, de uso de droga, ela se mutilava, ela cortava as mãos com uma tampa PET de garrafa, e ela fez 2 sessões de terapia. Então, é possível que em 2 sessões você tenha um resultado absurdo. Nossa! Ou depende de pessoa para pessoa, não tem como eu saber. Então, ela não chegou nem fazer massagem Yoni, que é a massagem na vulva da mulher, nessa última sessão. E pronto, ela se desbloqueou, hoje ela tá vivendo super bem casada fora do Brasil. Então, assim... Nossa, tudo isso com Tantra? Exatamente. Porque foi uma libertação total, não é? Isso, porque a pessoa que cresce dentro de um... Vou te citar aqui, por exemplo, mulheres que têm ferida da rejeição. São mulheres que acabam baixando cabeça pra tudo, mulheres que aceitam tudo, não sabem dizer o não, porque talvez lá na infância... Eu vou citar por mim, eu era essa pessoa. Eu era aquele tipo, todo mundo mandava fazer as coisas, eu tava metendo o rabo nas pernas e fazia. Isso até os meus 18 anos, entendeu? Que a família era grande, eu cuidava de todo mundo. E depois que eu conheci o Tantra, que eu fui entender, eu falei, não sou essa pessoa. Entendi. Isso aqui foi a forma que eu fui programada pra ser, entendeu? E aí o Tantra, ele te devolve essa sexualidade, esse poder, essa autenticidade. E você acaba se conectando com a sua essência, algo que você era pra ser desde quando você nasceu.
Entendi. Entendeu? E você atende casais? O que você mais atende? Casais que vão ali para ter uma experiência a dois e entender, né? Às vezes até tá passando uma crise no casamento, tá passando alguma coisa, né? E ao invés de fazer besteira, né, de trazer uma terceira pessoa que vai gerar ciúme, isso gera muito conflito dentro da relação, porque na hora ali, querido, de todo mundo sentir prazer, vai sentir prazer. Mas para pessoas ciumentas como eu, não rola. Ah, esse negócio de, vamos trazer aqui uma coleguinha, eu vou falar, tem certeza, querido? Que vai trazer a coleguinha para depois ficar trocando mensagem? A minha cabeça não para, né? Que eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. E aí, você atende casais que chegam ali com alguma questão ou você atende mais pessoas individuais? Atendo o meu público maior, é casal e público masculino. É mesmo? Então as mulheres quase não procuram? Procuro, mas é menos, né? Mulherada, então a gente vai mudar isso aí. Vocês têm que acender a Kundalini de vocês. E lá na Maga Madu, não é? A gente vai deixar o arroba dela aqui pra você procurar, marcar o seu atendimento e se libertar. Nós, mulheres, nós precisamos nos libertar, sair desse tabu chato, desse sexo chato, não é? Desse sexo de 5 segundos. De 5 segundos, né? Que o cara acha que tá lá, pof, 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 e a gente tá aqui, ó. Tem certeza que esse foi o seu melhor que você me deu, não é? E quando o casal vai, quais são as questões que você mais percebe entre eles ali? Geralmente, assim, 90% das vezes está relacionado à mulher. A mulher mais fechada, a mulher com mais insegurança. E existe os casais mais atrevidos no sentido que não tem consciência do que é a terapia tântrica. E eles vão lá achando que vai fazer um trisal. Por aí, né? Então as pessoas entram em contato comigo, mas como que funciona? Você participa, você faz isso, você faz aquilo. Que é onde as pessoas confundem, né? Onde as pessoas confundem. Agora, recentemente, eu atendi um casal, eu fiz as primeiras sessões deles e tudo mais. E na segunda eles me procuraram, aí eu não atendi mais, porque eles queriam finalizar ali a terapia com ato sexual entre o casal, e não pode, não é sobre isso. O que é as pessoas... E você ia ficar olhando? Oi? E você ia ficar olhando? Não pode ter sexo dentro da terapia. Olha, não pode ter sexo, nem você com seu marido na frente da terapeuta, e nem a terapeuta com você e nem com seu marido. Não pode. Isso, não pode. É uma terapia. Só que é uma terapia que no final você goza. Gostosa. Pode ser. Vamos lá. O que é o sexo tântrico que as pessoas confundem com ato sexual? Geralmente, já ouviu falar que o casal passou 12 horas ali no sexo tântrico. Não quer dizer que ele passou 12 horas, né? Não foi isso. Mas o que é? Quando você trabalha com a terapia de casal, é feito a questão das meditações, do toque consciente, onde a gente trabalha com ferramenta para aguçar os sentidos, olfato, paladar, visão, cheiro. Então, toque. Mas aí, você como a terapeuta, o casal tá ali, você vai ensinar ele a tocar nela e ela a tocar nele. Não excluindo, né? Mas não focando no órgão genital. Exatamente. O órgão genital, ele é uma prática feita por último, vamos dizer assim, não é o foco principal. Na terapia de casal, eu faço toda uma entrevista, entendo qual é o objetivo do casal. Ela pode durar até 3 horas. Então, é uma terapia bem longa. Entendeu? Rapaz. Então, por isso que tem pessoas que falam, o sexo tanto dura 12 horas, mas não quer dizer que a pessoa tá ali 12 horas, não é isso. Existe toda uma estrutura onde o casal chega, existe práticas com alimentos. O cheiro, entendeu? A gente trabalha os 4, o sentido, para aguçar o sentido, a tua visão, o paladar, o ouvido, o toque, a respiração, entendeu? Por exemplo, você tá fazendo ali, existem dinâmicas que você utiliza a pessoa com os próprios olhos vendados. E você coloca, isso tudo é acertado antes com a pessoa, tipo de alimentos, e ela tem que usar de uma forma primal para ativar essa energia. Alimentos? Ela tá me dando um gatilho aqui, galera. Eu tenho plateia, tá? Aqui nos bastidores, aí eu tô olhando pra plateia. Ai, que assunto delícia. Tô suando e o ar-condicionado tá ligado. Aí vamos lá. Ela me falou, peraí, você me falou de alimento. Entra uma banana?
Depende do que você gosta, quais tipo de frutas. Então, tipo, eu gosto da banana, eu gosto da maçã. Mas aí você vai levar pra você usar na terapia de uma forma diferente. Não é isso que você pensou aí do outro lado. Calma. Por isso que a terapeuta entra. Deixa eu te explicar. É uma meditação degustativa. Não tem... Eu vou explicar, calma aí. Você vai ficar com os olhos vedados. Isso é acertado antes. Não tem sal nem açúcar. Todo o sal e o açúcar é do próprio alimento. E você tem que comer com as próprias mãos, de uma forma primal. Que o Tantra trabalha com essa questão de você, o toque de forma primal, e você vai ter que colocar na boca, e você vai ter que saber adivinhar ali, ou sentir qual é o gosto, qual é o cheiro, porque o que a gente está acostumado a comer com os olhos, entendeu? Ah, entendi! E aí, isso serve para que você aguça os seus sentidos através do paladar. Que delícia! Muito legal, tá vendo? Por isso que tem gente que leva, né, um moranguinho, mas é pra fazer com os olhos vendados. Bota ali um moranguinho, bota ali uma maçãzinha. Gente, tudo isso incrementa, não é? E lá, voltando um pouquinho atrás, você disse sobre o prazer genital e tudo mais. E, olha, eu sou mulher, eu posso falar aqui que você tá na sala da minha casa e a gente tá conversando. Começa a sair com o rapaz. O que o rapaz pede imediatamente? Coloca a mão aqui. Já pega a cabeça, vem pra cá. Pelo amor de Deus, meu consagrado. Olha, tem uma maçãzinha pra gente degustar. Tem uma uvinha, tem uma vendinha, não é? Exatamente. Tem vários outros pontos pra gente transformar o final do ato sexual até numa festa. Não é? E aí você fica reclamando que você finaliza ali com a sua senhora ou com o seu senhor em 20 minutos, 30 minutos. Tem gente que fica 12 horas no Tantra. Tu tá aí perdendo tempo. E olha, quando você atende casal, já aconteceu desse casal chegar com você, por exemplo, passando por problema de traição, né? O casamento tava pra acabar. E ali, nessa descoberta da terapia Tantra, não só na parte sexual, mas de libertação emocional, esse casamento ter sido salvo? Sim, porque eu costumo dizer o seguinte, nem tudo é a separação. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu estava fazendo a minha unha no salão, e eu conversando com as meninas, e ela falou assim, eu quero separar, e aí eu, enfim, acabou sendo uma sessão de terapia, né? Eu falei, mas por que você quer? Então, a questão da separação é se realmente não existe conexão nenhuma, é uma coisa que já está ali desgastado há muito tempo, que infelizmente tem ciclos que precisam ser encerrados para que você possa evoluir. Entendeu? Mas dentro do Tantra, sim, diversos casamentos, porque o que acontece? Hoje em dia você pergunta pro casal, como é que é a relação de vocês? A gente faz uma rapidinha do que 5 minutos. E a minha rapidinha é 30 minutos. Então, tipo, só pra você ter noção. Então, é sobre isso. Então, o Tantra, ele devolve essa conexão que talvez eles nunca tiveram. Nunca tiveram. Entendeu? A questão do estado de presença, da conexão, a questão do respeito, do consentimento, que nem tudo que você quer, aliás, tudo que eu quero, você quer. E aí a gente aprende a dialogar, que é uma coisa que não existe dentro do casamento. Poucos casamentos, às vezes, terminam porque tu nem sabe. As pessoas acham que o outro tem bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal. Se você não falar, eu não vou saber. Então, dentro da terapia tântrica, existem ferramentas que eu trabalho com os casais, onde eles possam se comunicar de forma assertiva, leve, que não se torne ali uma confusão, entendeu? E sim, existem inúmeros casamentos que foram recuperados, porque é uma coisa muito divina, não tem como eu transmitir aqui pra você o que é, mas sim, é transformador. Todo casal deveria fazer uma sessão pelo menos uma vez na vida. Olha que legal. Porque é algo divino. Você vai aprender a conhecer o corpo da sua parceira, a entrar no estado de presença, a olhar, a observar. Vai aprender literalmente se ela tá no processo ali, tendo a questão do prazer dela ou não, entendeu? Porque às vezes você não tem conhecimento de nada. Tem pessoas que chegam comigo e falam, o que é vulva? Entendeu? Gente, não conhece nenhum órgão genital da sua parceira, entendeu? Tu não vem com tal da... Não é uma vulva de escape, não, hein? É válvula de escape. Tem gente que não sabe nem o que é. Gente, tem homem que não sabe onde fica o clitóris da mulher.
não é? E às vezes a gente acha que o clitóris é o botão de liga e desliga. Isso. Não, querido. O clitóris é onde vai esguichar lá na tua cara se você tiver feito o negócio direitinho. Deixa eu falar uma coisa aqui com você, Madu. As mulheres, elas começam realmente a sentir prazer pelo que elas ouvem, porque o homem, todo mundo diz que é visual. Então, o homem, ele precisa ver a mulher bonitona, gostosona, e aí ele fixa o olho e vai lá e faz toda a corte para aquela mulher. E a mulher, ela vai se entregando conforme ao que ela vai ouvindo. Para mim, há controvérsias, não é? E com a mulher na sua visão, realmente o nosso prazer começa com o que a gente escuta? Não, isso é uma generalização, né? Porque ninguém é igual. Então, tem pessoas que é através do toque, tem pessoas que é através... Como eu falei, a gente trabalha aguçando todos os sentidos. Talvez o que faz sentido pra você não faz pra mim, o que é prazer pra você não é pra mim. Então, isso é uma generalização. Exatamente. Você me fez lembrar aqui de uma história. Vou contar uma história aqui, hein, meu câmera? Segura! Sobre o ouvir, né? Eu, no meu último relacionamento, amiga, a gente quebrava o pau. Era, assim, um negócio... E ele falava de um lado e eu falava do outro, né? Eu sou uma mulher com uma opinião muito forte. Depende muito da situação que eu sinta que eu tenha que recuar. E aí ele me levava num ápice de exaustão emocional, no sentido de me deixar nervosa, de eu sentir ódio dele. Assim, eu queria esganar ele quando ele chegasse em casa. Menina, mas quando eu olhava pra ele, eu me derretia inteira. A gente fazia ali o que tinha que fazer, eu com raiva dele. Tem uma vez que eu tava de olho fechado. Aí ele olha pra mim, eu falei, cumpre aí o papel que você tem que cumprir, porque eu não vou olhar na tua cara. O meu corpo te quer, mas eu não quero te ver, não é? Então é isso, não é só pelo ouvido, mas é no que você escuta, mas é no próprio corpo. E aí... eu percebi que nele tinha alguns lugares que eu tocava, querido, que ele se derretia inteiro, e é tão gostoso, né? Você vê o seu parceiro derretido na sua mão ali, e você fica com a Kundalini aqui, ó, que você fala, olha, eu toco nele, que não precisa necessariamente ser só na genital, exatamente. É só ali a finalização, e ele fica aqui, ó, na palma da minha mão, não é? O corpo, ele tem inúmeras áreas que vai te proporcionar prazer. Tem coisas que dentro da terapia você vai descobrir algo que você nem sabia. Sobre, eu tenho prazer aqui. Tem gente que sente prazer em lugares assim que você fica, nossa, isso é impossível. Então, não tem como. É algo que você vai literalmente... Imagine que você ali, o ser humano, ele é uma cebola bruta, fechadinha. E o Tantra, ele vem tirando essas camadas. A camada do não pode, a camada do que eu sou fracassado, a camada que eu sou gordo, a camada que eu não consigo. É mesmo? Entendeu? Até você literalmente se tornar ali, eu falo um girassol, literalmente autêntico, com a sua energia lá em cima. Depende do que você tá procurando, entendeu? Ô, Maga, no mundo masculino, tem a parte da virilidade. Eu sou viril, só na frente. Falou na parte de trás, ele já... Que é isso? Tá me confundindo? Lá na parte da terapia do Tantra, o homem deixa tocar no ânus dele? Então, existe sim uma massagem que se chama P-Spot. P-Spot? Faz parte da terapia Tantra. Nossa, que bonito esse nome, tipo um Spotify. Maravilhoso. Vamos lá. Como que é construído a terapia tântrica? Primeiro a pessoa chega, ela faz a entrevista, a consulta. Presencialmente, eu aplico nela uma meditação ativa, uma meditação bioenergética, depende do processo dela. Depois é feito o laboratório bioenergético. O que é um laboratório bioenergético? É uma massagem dos 4 elementos. Com toque terra, toque ar, toque fogo e toque água. Onde você vai explorar o corpo da pessoa por inteiro. Depois tem a massagem linga, se for pessoas com linga, ou seja, com pênis. E pessoas com yoni, que é pessoas com vulva. Eu falo pessoas porque existe número sexo, né? E no homem existe a massagem P-Spot, que é uma massagem feita na própria próstata masculina. Faz parte da terapia tântrica. Entendeu? Não, mas aí a próstata é o risquinho ali. Existe, ela faz, literalmente ali, utiliza uma falange do dedo
para fazer essa estimulação. E existe inúmeros benefícios. Tem pessoas, sim, que fazem, tem outros que não. Mas o homem deixa você tocar, pegar o dedinho, botar ali, massagear para ele relaxar, ou ele só quer que fique ali entre o pênis e a próstata? Depende da pessoa. Depende do homem, o tanto porque que ele tá liberto. Tudo isso que eu falei aqui, ele assina aonde que ele quer ser tocado. Tá bem. Vamos supor que você chega assim, eu não gosto de ser tocado no meu seio, nem no meu glúteo. Eu vou fazer o processo, mas eu não vou tocar nessas partes. É mesmo? Então existem os acordos. Então, só vou fazer aquilo que você tiver consentido de eu fazer. E se dentro do processo você querer mudar, eu não faço. Por que eu não faço? Você já vai estar sobre o efeito anestésico ali da terapia. Então, você vai querer fazer tudo. E automaticamente, depois da terapia, pode ativar em você ali um sistema de abuso. Então, só faço tudo o que é acordado antes com você, com total consciência, antes da terapia. Entendeu? Entendi. Então, a pessoa vai lá, se liberta, né, na sua consciência, no seu corpo e tudo mais. Já aconteceu de alguém levar um brinquedinho e no final ele mesmo brincar ali porque ele tá tão envolvido, ele tá tão liberto, ou não? Não, já fizeram perguntas. Eu recebo perguntas de todo que é tipo. Tem gente que chega, você faz inversão? Eu falei, gente, que é isso? O que é inversão? Inversão? Você não sabe o que é inversão? Não sei não, me ensina. Tô aqui na mesa aprendendo. São mulheres que colocam aquele cinto de pênis. Adoro! Isso é muito legal. Eu já vi. Eu sou doida pra usar isso. Jesus o quê? Uma libertação, amiga. Né? É isso, você cada se um tem a sua liberdade. Não é? E assim, eu acho que o homem, ele fica tão travado nisso, né? Não toca queda. Não toca o quê, querido? Se liberta, se abre, não é? Porque, gente, um sexo bem feito dentro ali da relação, do namoro, do casamento, é o que eu contei aqui atrás. Tu tá com raiva do cabra, mas se fizer direito, a raiva passa, não é? Porque o que difere um relacionamento conjugal da amizade? O sexo, não é? E o casamento perdurar, pessoas casadas há muitos anos, eu acho lindo, né? Quando eu vejo um casal que tá há 20 anos, há 30 anos casado, e você olha para aquele casal e tem química. E você olha para aquele casal e você fala, é um casal transante, porque tem isso, né? Tem casal que você olha e você vê que aquilo ali é água com açúcar, tá vivendo por viver. Mas tem casal que tem aquela química gostosa. E a sexualidade é muito íntima de cada um, né? A pessoa sabe aonde se libertar, aonde sente prazer. E tem pessoas que são mais contidas, não é? Principalmente no mundo feminino, quantos tabus nós mulheres não carregamos? Às vezes a gente tá ali com o nosso parceiro, doida pra fazer uma coisa diferente, colocar uma inversão dessa, né? Pegar ali o vibrador, dar na cara dele, ou falar assim, querido, canta uma música aqui pra mim, e botar o vibrador pra ele cantar, né? Muitas coisas passam na cabeça dessa mulher, mas por conta dessa sociedade que nos oprime, né? Que nos coloca a menininha com a perna cruzada, a mãozinha e tudo mais, a gente se fecha e fica com vergonha, né? Quantas mulheres têm vontade de fazer coisas diferentes com o seu marido e ela fica com vergonha do que ele vai pensar? Exatamente. Não é dele olhar pra ela e falar assim, que é isso, mulher? Tá maluca? Mas ela nada mais, nada menos quer fazer o que uma terapeuta tântrica faz e ela quer trazer pra dentro do relacionamento. Até mesmo o que as amigas profissional do sexo faz, que ela não faz, não é? Então, a sexualidade, ele é um mundo maravilhoso que você pode explorar em todas as vertentes e sair dessa caixinha. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não posso, meu câmera. Senão a gente vai sair do ar. E ficar ali só no ato mesmo, não é? Do bota a boca aqui, bota a boca ali, bota a mão aqui, bota a mão ali. É uma libertação, não é? Desde quando a gente era pequena até agora. Antigamente, bem antigamente, algum tempo atrás, as mulheres que sentiam ali a questão do prazer, elas eram literalmente castigadas. Isso faz muito tempo. Então, existe essa questão do masculino, do patriarcado, do poder do masculino, do homem. E dentro do Tantra, não existe isso, entendeu? Essa questão da política, essa questão do errado, do certo. Então, você meio que tem essa liberdade. E dentro das religiões, dependendo da religião,
a sexualidade, ela é vista como algo pecaminoso, como algo sujo. É verdade. Dentro do Tantra, não. A gente trabalha e ensina que sim, a sexualidade, ela pode curar. A sexualidade, ela pode sim libertar, sendo praticada da maneira correta, sendo ensinada da maneira correta. E não fazendo essa generalização, fazendo essa confusão que as pessoas fazem, entendeu? E é libertador, sim. Então, para que a pessoa que tem essa conexão com o seu próprio corpo, com a tua própria energia sexual, isso não faz bem só a questão do prazer, do orgasmo, até quando a pessoa chega até mim querendo fazer uma sessão de terapia e vem com o intuito apenas pensando que ela vai ejacular, eu não faço, porque não está vinculada ao prazer no sentido do orgasmo, não é sobre isso. O orgasmo é a cerejinha do bolo, não é? Isso aí é uma consequência dos resultados. Então, você aprende a ter uma expansão de consciência, você entra num processo de uma expansão, de relaxamento, de êxtase total no corpo, aonde você vai experimentar um tipo de orgasmos expandido, de corpo inteiro, que não é genitalizado, entendeu? Então, é sobre isso. E caso você tenha, assim, uma ejaculação, ok, mas essa não é a proposta. Entendi. Entendeu? Marga, agora você me olhando assim, maravilhosa com esse vestidinho vermelho que eu botei pra ela, tá? Minha convidada especial de estreia. Quando você olha assim pro meu corpo, hoje, aonde você me tocaria, assim, pra eu falar, meu Deus, eu vou lá na Marga, pra gente aprofundar ainda mais, assim? Não existe um botão mágico. Não, botão mágico não, mas quando você olha assim, você fala, vou tocar aqui. Não tem como eu te dar essa resposta, porque você conhece o seu corpo, eu não conheço o seu corpo. Existe, sim, possibilidade de você receber um toque sensorial e você se sentir calafrio, sentir arrepiada. Tipo, você passar a mãozinha assim. Isso. É possível, mas isso aí não tem como fazer, que só realmente conhecendo o seu corpo para mim poder entender. A mesma coisa dentro de um relacionamento. Eu gosto de usar esse termo porque, às vezes, quando você leva isso pro Tantra, pra massagem tântrica, a gente acha que tocar lá, a pessoa vai estar... Não é? Não é isso, entendeu? Existem pessoas que têm inúmeros tipos de resultados. Tem pessoas que têm múltiplos orgasmos, tem pessoas que choram, gritam, libertam através do grito. Tem pessoas que saem de lá rindo, ficam rindo o dia inteiro. É mesmo, fica leve. Entendeu? Entra no processo de... Então, assim, cada um tem um resultado diferente, entendeu? E a questão do toque do corpo, aonde você vai tocar em mim que eu vou sentir prazer? Essa resposta você que tem que me dizer. Então, por exemplo, cheguei lá pra fazer uma sessão com você e isso eu também posso te falar, não é? Pode. Marga, adoro que aperte meu bumbum fazendo ali a massagem. Aí você vai lá, vai massagear. Existe, como eu falei pra você, existem os 4 elementos. Toque ar, que é um toque mais sutil, um toque leve. Tem um toque água, que é como se fosse uma massagem relaxante. Tem um toque terra, que é como se você estivesse fazendo alguns apertõezinhos no corpo. O toque fogo, quando você tá com frio, você não faz isso? Faço. Então, o toque fogo, ele é esses movimentos no corpo inteiro. Aí, dentro do processo ali, eu vou te perguntar, Cris, qual é o toque que você mais se identificou? É o toque com toque terra? É o toque ar? É o toque água? Que aí a gente faz um pouco mais daquele toque que você tem preferência. Vou fazer uma pergunta aqui pra você. Posso usar o Tantra pra conquista? Por exemplo, eu tô solteira. Tô solteira mesmo, tá? Pode enviar aqui as coisinhas pra gente bater um papo. Vou sair com meu gato. Vamos falar pras meninas lá? Qual o toque? Estamos aqui na mesa, batendo papo, conversando, tomando um drink, fomos jantar e tudo mais. O que você, como terapeuta tântrica, pode nos dar dica de um leve toquezinho nele, já pra ele falar, opa, essa mulher é diferente. Opa, essa mulher aqui, e já gerar nele ainda mais o interesse de conhecer e de se envolver com essa mulher. Aí a gente tá aqui. Aonde você tocaria nele, assim? Depende, eu teria que conhecer um pouco a pessoa pra mim entender um pouco sobre ela. Não, a gente tá na conquista, né? E o que a gente faz na conquista? Olho no olho, né? Isso é fato. Eu não tocaria, eu fazia literalmente um rapport, que é a conexão através do olhar. Isso, exatamente. Então, por exemplo, eu sou muito assim, conexão através do olhar. Assim, a gente sai pra jantar, pra tomar um drink, eu olho fixamente no olhar dele, gosto dessa entrega, só que eu sou muito observadora. O homem, ele gosta de ser desejado.
Ai, eu desejo mesmo. E aí, eu olho pra menina, olha, tem uma coisa que me chama a atenção, já fica aí, tá, meu consagrado? Quando a gente for se conhecer, se olha no espelho. A voltinha da orelha. Aqui, ó, onde tá meu brinco, eu reparo, mão. Amo mão de homem. Uma mão de homem bonita, com um relógio bonito. Me dá tesão, acho bonito. E aí, o que eu faço? Sutilmente, eu pego na mão dele. É sobre isso, é sobre o que você gosta, então é como eu falei, não tem como falar assim, eu vou fazer isso, todas fazem, não. São coisas que você se identifica, que você gosta, tem pessoas que talvez, gosta de pegar, abraçar, tem outras que gostam de pegar pela cintura, depende de pessoa. Não, mas nem numa conversa a gente tá assim na mesa, aí bota sua mão aqui. Aí eu pegar na mão, apertar assim aqui no meio, algo do gênero, passar a unha na mão dele, assim, essas coisinhas que vai dando nele um trimelique. Pode ser, é possível, tudo é válido nesse sentido, entendeu? Agora, o tipo do toque, isso do encontro. Existe, sim, outras ferramentas quando você já tá ali numa intimidade dentro do ato sexual, que é a massagem de língua. Então, toda mulher deveria, sim, saber algumas técnicas da massagem de língua que é aplicada no próprio pênis do homem, né? Que, então, principalmente na prática do sexo oral, pra você não fazer aquela coisa mecânica. Arranha-dente, né? Entendeu? Que acontece, quem não sabe, arranha o dente. Então, porque às vezes, num encontro, a mulher fica travada. A mulher se fecha. Meninas, minhas consagradas, não cruze braço em encontro, não é? Então relaxa, fica bem, acende a sua Kundalini lá em frente ao espelho pra você ir bem maravilhosa, não é? Se solta no jantar, e quando você tem essa experiência das massagens tântricas, da terapia tântrica, você aprende técnicas que você pode usar sutilmente num jantar, que você vai sair com um boy, né? E você não ficar ali presa a toda aquela situação e tudo mais. E aí você conversar com ele, toque sutil e tudo mais. Esse assunto dessa aulinha do pênis vai ficar para a próxima, tá bem? Porque se vocês gostaram da Maga Madhu, daqui toda a nossa interatividade desse assunto que é maravilhoso e a gente ficaria aqui horas batendo papo, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Traz ela de volta. Traz ela de volta. E quando ela trouxer, vai ter umas coisinhas aqui pra gente brincar, pra gente aprender, não é, Maga? Maravilhoso. Olha, dá um recado pro pessoal lá de casa, a gente já vai aqui meio que finalizar, pra deixar o pessoal com um gostinho de quero mais, né? E o que você diria na totalidade, o que é o Tantra? Quando a pessoa for te procurar, já exclui o sexo. Ela não é uma profissional do sexo e ela não está aqui para te dar um prazer genital. Ela está aqui para te libertar de uma maneira geral, não é, Maga? Isso. Como é que é isso? Ó, eu vou resumir tudo em uma simples frase. O corpo não é o fim, ele é o meio. Ou seja, o meio de você acessar inúmeras potencialidades, o meio de você entrar no estado de presença, porque é uma coisa que você não tem. Hoje em dia, você vive no automático, atropelando tudo. Então, sim, a minha dica que fica aqui para as mulheres, como você perguntou, principalmente para aquelas mulheres que não sabem o que fazer no primeiro encontro, faz um banho premium, usa um esfoliante bom, faça uma meditação para ativar a sua energia feminina e você vai preparada para aquele encontro. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. Ai, que delícia! Já vai estar com essa entrega, com essa presença. Com essa energia. Com você mesmo, porque a gente não doa aquilo que a gente não tem. Ó, vou ter que fazer só uma perguntinha para ela, meu diretor. A última perguntinha. Sexo no primeiro encontro pode ou não pode? Depende, você tá preparada para isso? Se sim, pode ser. E ela não fica mal vista, não? Depende de muita coisa, isso é uma coisa generalizada, né? É muito variável. Eu, particularmente, como mulher, eu geralmente não faço. Eu gosto de conhecer a pessoa, aquela questão da conexão e tudo mais. Então, eu como mulher, não. Mas existem mulheres que gostam já de ficar com o cara na primeira... E tá tudo bem. E tá tudo certo. Cada um com seu gosto, cada um com suas preferências. Não existe o certo nem o errado. Se você tá afim, vai na fé. Maravilhosa. No Tantra, eu vou aprender as técnicas e vou aplicar em mim
e vou aplicar no meu parceiro, para deixar essa energia sexual ativa, girando dentro do nosso relacionamento, não é? E fazendo florescer até ali algo que já estava meio ruim, que já estava beirando até para uma separação, aonde o casal acha que está desconectado, né? E às vezes essa desconexão é tão simples, né? Não se conecta novamente só numa terapia psicológica, mas uma terapia dessa profunda que vai libertar corpo, alma, mente, tudo, trazer o casal de novo pro centro. Então lá no Tantra eu aprendo tudo isso e vai um aplicando no outro. Exatamente. Na terapia de casal eu vou estar ali como uma condutora. A gente vai chegar, eu vou explicar tudo para vocês. Tem práticas de meditação onde é aplicado antes do toque. Então eu fico do lado da pessoa com as próteses, onde você toca, como que você toca. É literalmente é um treinamento para casais. Entendi. Entendeu? Onde eles aprendem de uma forma que eles possam aplicar depois no seu relacionamento, que não fica só aquele conhecimento ali em sala, a não ser que eles queiram fazer mais sessões para que aprendam cada vez mais, que tem vários tipos de dinâmicas de meditações que são diferentes. Entendi. Entendeu? Mas é, sim, algo literalmente revolucionário que você não aprende só na sala de atendimento, você aprende ali, você leva isso para a vida inteira, até, enfim, quanto mais prática, melhor. Quanto mais prática, melhor. E eu sozinha, indo lá, porque eu quero aprender. Eu quero, querida, sentir um prazer que eu nunca senti ainda, não é? Porque é tudo muito novo. Eu aprendo a técnica, aplico em mim e também ensino o meu futuro pretendente. Depende. O que você quer aprender? Seria a massagem tântrica para aplicar no seu parceiro? Sim, é possível. Tá? Aí, para fazer em você, tem as práticas de autotoque consciente, das meditações, dos seus sadhanas diários, que são as ferramentas que eu vou fazer no seu dia a dia. E automaticamente você tendo resultado, as pessoas que estão ao seu redor também vão ficar totalmente felizes. Ai, que delícia! As pessoas ao meu redor vão ficar totalmente felizes. Adorei isso! Venham muitas pessoas ao meu redor, que eu adoro. Maga, nós temos aqui o nosso quadro, que é Taca-lhe pau no ex! Roda a vinheta aí, meu diretor! Maga, você tá casada, tá sozinha, tá solteira, tá casada, tá sozinha, tá solteira, dá no mês. Como é que tá a sua situação atual? Normal, eu tô solteira, estou bem, não quero casamento, não tenho namorado. Nada? Então tu tá igual aquela música da Ivete Sangalo, tá solteira, mas não tá sozinha. É por aí. Ô, meus consagrados, tá aqui a nossa terapeuta tântrica, tanto conhecimento que essa mulher tem. Olha, mas aí tu vai ter que ser um homem aqui, ó, de alto valor pra chegar numa mulher dessa, que conhece ali o xiriguidum, que vai te levar, assim, além das nuvens. Nós temos aqui o quadro Taca-lhe pau no ex, mas a Maga Madhu, o ex dela, ó, já tá lá ainda em... Não tem problemas com ex, graças a Deus, foi tudo resolvido. Então... Maravilha! Tu não tacaria pau no teu ex, não? Não. Nem por causa de pensão de filho, nada? Ele cumpre tudo certinho? Não, porque acho que a partir do momento que eu levo isso, nem que fosse assim pra brincadeira, não tenho. Eu já resolvi o que eu tinha de resolver, entendeu? Teria como tacar pau em alguns clientes, né? Então, pra Maga Madhu seria beijo pro ex. É isso, cada um sejam felizes e é isso. Maravilhoso. Então, qual situação na sua vida que hoje ou antes, ou até mesmo nas suas sessões tântricas, você tacaria-lhe pau? Que você olhou pra situação e você falou assim, olha, vou tacar-lhe pau aqui nessa situação. Ah, sim, teve sim. Um dia, um cliente entrou em contato comigo, eu expliquei passo a passo por ligação, no WhatsApp e tudo mais, mas eu expulsei ele no meio do atendimento porque ele chegou lá achando que eu ia fazer a massagem Lingam, que é a massagem tântrica, tem a massagem Lingam sem luva, e a gente não faz o procedimento sem luva, tem toda uma questão de biossegurança. Ele já começou a ficar estranho, eu falei, vai dar problema. E eu sou bem curta e grossa no sentido só, se a gente combinou isso, é isso. Então, ele achou que ia ter alguma coisa, eu falei assim, vai ficar só nisso? Eu falei, olha, eu vejo que você tá ultrapassando os limites, você não tá entendendo, você tá distorcendo tudo, então eu vou pedir que você retire da minha sala e não vou te devolver o dinheiro porque você fez eu perder meu tempo. Então, naquele momento, assim, dá vontade de dar um soco na cara dele, mas eu não fiz isso, né? Deus me livre. Porque ele confundiu as coisas ali. É, porque ele, mas não sei aonde, a generalização. Porque eu faço não sei aonde faz assim, assado. Eu falei, então você vai fazer lá da próxima vez.
Olha entendeu? só, tá Porque vendo? aqui é assim, existem as diretrizes e você tem que respeitar. Uhum. Os 4 pilares importantes dentro do meu trabalho, dentro da educação, de tudo que eu faço, é a segurança, a ética, o respeito e o consentimento. Uhum. Então, isso tem que ser de ambas partes. Não tem como você se entregar pro processo, sendo que você não tem confiança em mim, e vice-versa. Não tem como te atender se eu também não tiver confiança em você. Então, taca-lhe pau dela é no cliente. Taca-lhe pau no cliente sem noção. Maga, foi maravilhoso. Eu adorei a sua presença aqui de estreia, já para falar, né, desse assunto que é tabu para as mulheres, é tabu para os homens, a sexualidade, não é? Olha, vai ficar aqui embaixo o @ da Maga para você seguir, o local de atendimento dela, segue nas redes sociais, conversa com ela. Às vezes você já fez todo e qualquer tipo de terapia e não resolveu o seu problema aí do outro lado. É muito mais profundo, literalmente. E vou te falar uma coisa, querido. Às vezes o que tá faltando na sua vida é uma gozada de verdade. Que você ainda não sentiu esse prazer todo. Eu amei, foi uma delícia. Você gostou? Amém. Relaxamos? Muita coisa. A gente tava meio nervosa, não tava? Primeiro episódio do Pode Quase Tudo, não é? Tava meio tensa, mas tudo desabrochou, né? Vou te fazer a segunda pergunta, Maga. Agora, sem a terapeuta, o que pode quase tudo com você? Tá, e faça essa pergunta melhor. No qual sentido? Tudo! O que pode quase tudo contigo? Eu sou uma pessoa meio reservada, uma pessoa meio exigente. Então, depende do caso, depende da situação, depende da pessoa, entendeu? O Tantra, ele te torna essa pessoa, entendeu? Mais centralizada, não equilibrada. Não é equilibrada, pode ser, né? Às vezes não, depende. Depende da situação, depende do caso, depende da pessoa, depende do ambiente. Depende do ambiente, não é? Entendeu? Então você vai ter que conhecer ela, pra você aí do outro lado entender o que pode quase tudo. Um casamento não, mas uma alegria de vez em quando é bom, não é? Tô brincando. Sair ali pra tomar um vinho, comer um negócio. Olha, foi uma delícia, uma experiência, assim, incrível. A gente vai conversando e a gente vai se soltando. E só de falar, a gente já vai sentindo prazer aqui, imaginando. Eu ficaria horas fazendo várias perguntas pra Maga. Eu vou lá no consultório dela, eu quero participar dessa libertação, assim, corpo, alma, mente e tudo mais. Eu espero que você aí do outro lado tenha gostado. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, me seguir também, @CristianeTuferon, lá o nosso canal no YouTube, Pode Quase Tudo, com Cristiane Tuferon. E olha, mande aqui pra gente a sua história. O que pode quase tudo com você? Aconteceu alguma coisa na sua vida pra você tacar-lhe o pau no ex? Qual foi a situação, assim, de virada que você teve, né? No meu caso, que passei por separação, divórcio, fui ao fundo do poço, depressão, tantas coisas aconteceram, mas hoje eu tô renascendo literalmente das cinzas e abrindo esse espaço aqui também pra você do outro lado vir contar a sua história. E como estreia do nosso primeiro episódio do Pode Quase Tudo, eu tenho uma super novidade para você, minha seguidora aí do outro lado, para você, mulher aí do outro lado, que passou por uma separação, um divórcio, problema com seu ex, tá com problemas emocionais, se sentindo para baixo, sem libido, sem tesão pela vida, se separou, tá aí no sofá chorando? Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, nós vamos fazer o lançamento de um e-book rápido, prático, para você carregar no seu bolso e entender toda a dinâmica de uma separação, que se chama o Manual do Divórcio. Você, mulher que está aí do outro lado e que você já tentou de tudo e está vendo que o casamento está beirando para o final, esse e-book vai te estruturar psicologicamente, emocionalmente, tudo que você precisa entender sobre separação, a parte burocrática. Então, por exemplo, com a gente, você vai ter contato de advogados, para você saber quais são os seus direitos dentro do divórcio. Você vai ter contato com um psicólogo para ele te ajudar emocionalmente, psicologicamente. Ajuda também com terapias até religiosas, independente da sua religião, mas para te dar um norte, te dar um guia. E você vai ter ali um manual completo de estruturação. Porque muitas das vezes você fica num relacionamento que a gente chama de falido, porque você é dependente financeiramente, porque você não tem para onde ir, porque você olha para os seus filhos e você acha que sozinha você não vai conseguir dar conta dessas crianças, não é? São
várias camadas dentro de uma separação. É muito burocrático você se desconectar de uma relação. E dentro desse nosso e-book, muito em breve, você vai poder adquirir e ter ali todo o suporte comigo. Também com mentoria, reuniões ao vivo conosco. Nós vamos aí rodar o Brasil inteiro, encontrando vocês do outro lado que tem uma história, assim, super legal para me contar, tá bem? Fala comigo, Maga. Também queria deixar um recadinho aqui para eles, que em breve a gente vai estar fazendo o lançamento do e-book bem prático, pensado em casais, mulheres, homens que queiram literalmente aprender a arte da massagem Linga e da massagem Yoni na prática, com modelos reais, onde vai ter explicando tudo sobre a massagem tântrica, sobre o toque. Lá vai ter todas as páginas, rede social, Instagram, para você entrar em contato comigo também, caso você queira um atendimento ou até mesmo um treinamento, curso, que eu dou curso para casais, treinamento para mulheres que queiram aprender realmente a massagem para aplicar de forma individual, em casal. Então, aguardem, segue aqui e vem fazer parte da nossa tribo. Olha, a gente diz aqui no Brasil que é uma venda casada, não é? Tu vai ter ali um manual do divórcio, querida, pra você sair desse relacionamento frustrado que tá deixando a tua Kundalini apagada. E depois você vai lá com a Maga colocar a tua Kundalini aqui, ó. Porque sabe por quê? Às vezes, o que tá atrapalhando a sua vida não é você, é teu ex. Então taca-lhe pau e bola pra frente! Primeiro episódio gravado. Muito obrigada a vocês aí do outro lado. A gente te espera no próximo. E o que será que vem por aí? Qual será o próximo assunto? Qual será a próxima surpresa? Aí. Fica ligadinho aqui. Merecemos palmas? Merecemos! Uhul! Beijo! Até o próximo! Tchau!